Bom dia, pessoal. Essa é a minha terceira tentativa para ver se dá certo, que hoje eu confesso que eu tô com dificuldade de me concentrar devido à situação toda, né? Todo mundo deve estar nessa mesma vibe, nesse mesmo sentimento, né? Bom, nós vamos trabalhar hoje o Antigo Regime, tá? Pra gente entender o Antigo Regime, primeiro de tudo vamos pensar na denominação, tá? Esse nome vem para referir-se a um período histórico no qual vai vigorar um sistema político chamado absolutismo. Como é que houve essa concentração de poder total nas mãos dos reis é que a gente precisa entender. Há todo um processo. E para a gente poder entender esse processo, a gente tem que voltar um pouquinho e falar da transição do sistema feudal para o sistema capitalista comercial, que é a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Nós temos um vídeo lá no canal sobre o feudalismo, é um vídeo bem completo, que eu tinha feito algum tempo atrás como uma revisão para os meus alunos, então vocês podem também estar acessando para dar uma recordada no tema, porque a gente tem que entender quando é que esse sistema feudal, em que o poder era descentralizado, dividido nas mãos dos senhores feudais, deixou de funcionar. Então a gente tem que voltar um pouquinho e falar da crise do sistema feudal, especialmente a crise do século XIV. Eu vou falar por cima porque eu tenho isso lá naquele vídeo, para a gente entender como é que o sistema feudal de fato não funciona mais e começa um novo sistema que a gente vai chamar de monarquia nacional, né? A formação das monarquias nacionais. A crise do século XIV, ela é agravada pela fome, pela peste negra e pela Guerra dos 100 Anos. É até difícil falar desse assunto nesse momento que a gente está vivendo agora, né? Por conta do coronavírus. Vai batendo uma certa angústia. Nós sabíamos que houve um crescimento populacional muito grande durante o sistema feudal, que vai levar a uma escassez de terras. Ao mesmo tempo também houveram algumas questões climáticas que prejudicaram a produção agrícola, o que vai ocasionar a fome generalizada. E essa crise econômica vai fazer com que a própria Igreja Católica, que era uma instituição que tinha muito poder naquele momento, pense em alternativas de solucionar a crise. Afinal, o sistema feudal para ela era ideal, onde ela tinha o poder de manipulação ideológica muito grande, justificando aquela sociedade desigual, dizendo que tudo seria vontade de Deus. A própria Igreja Católica organizou expedições militares de caráter religioso, que eram as cruzadas, com dois objetivos muito claros. O primeiro deles era expandir o catolicismo e dominar o território onde os árabes haviam expandido o islamismo, especialmente lá na cidade de Jerusalém, no Oriente. Mas também tirar essa massa de pessoas que está desocupada, que está sem emprego, que não tem terra suficiente, para trabalhar nas cruzadas, resolvendo dois problemas, vamos dizer assim, de uma vez só. Acontece que as cruzadas trouxeram como consequência o renascimento do comércio e das cidades. Um é consequência do outro. Esses mesmos cavaleiros cruzadísticos entraram em contato com produtos no Oriente que não existiam na Europa Ocidental, trouxeram para cá e passaram a revender. Então o comércio, que tinha sido praticamente inexistente durante o sistema feudal, durante os 1000 anos de Idade Média, passou a ressurgir. Formaram-se as feiras, os burgos ao redor dos feudos, e aí automaticamente vão ressurgindo essas cidades. Só que essas cidades, eu estou resumindo isso porque a gente tem no outro vídeo, tá? Essas cidades se desenvolvem também de maneira desordenada, não havia higiene, e isso vai possibilitar a proliferação de inúmeras doenças, entre elas a famosa peste negra, que dizimou 1/3 da população europeia naquela época. Também conhecida como peste bubônica, causada pela pulga do rato. Existem várias teorias de qual foi a origem dessa peste, como tem agora a gente falando sobre coronavírus. Mas aí a gente percebe que a fome generalizada, aliada à proliferação dessa doença, junto com outro fator que foi a Guerra dos 100 Anos, a briga entre França e Inglaterra naquele momento, por territórios, expansão, por mais poder, fez com que percebessem que os senhores feudais estão perdendo o caminho, estão perdendo o prumo e estão precisando de ajuda. E aí, além dos senhores feudais não estarem conseguindo manter o seu território, o seu poder descentralizado, como funcionava, não estava funcionando mais, e aí a gente percebe o seguinte:
Essas pessoas que fizeram ressurgir o comércio, surgindo os famosos burgos ao redor dos feudos, dão origem a uma nova classe social, esses comerciantes, que nós vamos chamar de burguesia. Essa burguesia começa a ficar profundamente incomodada porque ela quer fazer esse comércio, mas ela precisava de um sistema de pesos e medidas único, que os produtos tivessem o mesmo preço em todos os lugares, porque senão ela não teria lucro. Só que os senhores feudais cobravam impostos, exigiam uma carta de franquia, que eles autorizassem essa passagem desses comerciantes pelos feudos. Então foi ficando difícil para a burguesia. Justamente por isso, burguesia e rei, que nunca deixou de existir, apenas tinha cedido seu poder político aos senhores feudais, vão se unir nesse momento. E é essa aliança entre rei e burguesia que vão dar origem à formação das monarquias nacionais. O rei precisava de um exército forte para poder centralizar novamente o poder em suas mãos, mas não tinha dinheiro suficiente. Quem vai ter dinheiro para ele naquele momento? A burguesia. A burguesia, por sua vez, está interessada na centralização do poder nas mãos do rei para que haja um único sistema de pesos e medidas e ela possa continuar comercializando e lucrando como era o que ela desejava. Então a formação dessas monarquias nacionais ocorre por uma série de fatores. A gente percebe que a história ela nos mostra que todos os acontecimentos são interligados e isso nos faz refletir sobre diversas formas de governo, sobre diversas transições, passagens que nós tivemos ao longo desses processos históricos, né? E aí, para a gente poder entender então, com a formação das monarquias nacionais, começam a surgir alguns teóricos que vão justificar a necessidade do poder estar concentrado nas mãos do rei. Esses teóricos são conhecidos como teóricos do absolutismo. Entre eles, nós destacamos 4. Jacques Bossuet, Jean Bodin, que eram membros do clero, e Thomas Hobbes e Nicolau Maquiavel. Jacques Bossuet e Jean Bodin defendiam a teoria do direito divino, de que o rei foi escolhido por Deus para governar, portanto ele deve ser respeitado. Não respeitar a esse rei seria desagradar a esse Deus, e as pessoas tinham pavor de desagradar a Deus. E Nicolau Maquiavel, por sua vez, estou resumindo, tá, gente? Dizia uma frase muito famosa, que é: os fins justificam os meios. O que ele queria dizer com isso, naquele contexto? A finalidade maior era manter o controle social. Para isso, a finalidade era manter o rei no trono. Para que isso fosse possível, esse rei poderia mentir, poderia se corromper, poderia roubar, poderia até matar. Porque o fim que ele está utilizando, né, justifica, né, o meio. Os fins justificam os meios. Ou seja, ele pode usar qualquer meio, mas ele vai permanecer no trono. Então ele justifica esse poder absoluto do rei. Thomas Hobbes, por sua vez, dizia que o homem é o lobo do próprio homem. E que sendo o homem o lobo do próprio homem, o único ser capaz de destruir a si mesmo e o lugar onde ele vive, tão real, né, gente? Porém, ele justifica o poder absoluto. Porque ele diz que se o homem é o lobo do próprio homem, quem tem que estabelecer regras rígidas e ter o poder, controle total nas suas mãos, é o rei, para manter essa paz social, digamos assim. Então esses teóricos do absolutismo surgem nesse momento para dizer: aqui veio o absolutismo. Por que esse governo é tão importante? Só que como foram se formando os governos absolutistas? Eu vou mostrar para vocês no governo da Inglaterra e no governo da França, para a gente ter uma ideia de como esses governos absolutistas vão surgir naquele momento, tá? No século XVI, Idade Moderna. Eu vou pausar esse vídeo para poder fazer um próximo, porque eu também estou bem atrapalhada hoje, e aí eu explico com mais tranquilidade, porque eu também preciso falar para vocês sobre o sistema econômico daquela época, que era o mercantilismo, tá? Eu vou desligar e aí eu já faço o próximo vídeo.